porque amanhã vocês estão preparando um grande evento lá na quadra da Aparecida para receber, para lançar a pré-candidatura do governador do estado. O senhor já adiantou logo no início aí da sua entrevista, 41 prefeitos do interior do estado. Alguns já estavam no DEM ou no PSL, mas outros são filiações. E eu soube que vem muita gente do MDB. O MDB é o partido que mais vai migrar para o União Brasil? MDB, PP, PL, PRB, como é que chama o atual PRB? Republicanos. Republicano. Enfim, PSC, antigo PSC, que tem 12 ou 13 prefeitos, virão também. Que é o antigo partido do governador. Sim. E agora é o seguinte, nós teremos nessa grande base, quer dizer, há um partido, quer dizer, o nosso partido continua formalmente o maior partido do Brasil, porque não importa que nós tenhamos perdido deputados federais. O que importa eles não levam tempo de TV nem os que foram eleitos em 2018. Então, nós temos 83 deputados, isso é o que conta, para tempo de televisão e para recurso do fundo eleitoral e fundo partidário. Isso é o que conta. Nós somos o maior partido. Nós temos, independente disso, uma grande estrutura no Brasil inteiro. O Democrata cresceu muito em 2020, com a eleição de quase 500 prefeitos, foi o partido que mais cresceu, e isso faz uma diferença muito grande. Nós estamos agora com essa estrutura macro e vamos trabalhar para que possamos sair desta eleição como, se não maior, um dos maiores partidos também no Congresso Nacional. O senhor falou de deputados estaduais para filiados. O senhor falou que vai estar terão 20 deputados estaduais amanhã no evento, mas quantos devem se filiar à União Brasil? Veja só, isso vai... isso a gente não pode fazer a conta do número de deputados que virão para o partido, porque o nosso candidato ao governo, que é o governador Wilson Lima, que está candidato à sua reeleição, tem vários partidos que estão no arco de aliança, nesse arco de aliança. E, portanto, vários deputados, e hoje, você sabe, nós vamos estrear a lei que nós votamos, eu votei em 2017, com essa reforma política que nós fizemos lá atrás, que foi testada em 2020 com os vereadores e agora com as eleições gerais em 2022. Deputados estaduais e deputados federais. Com a cláusula de desempenho para os partidos permanecerem ou não recebendo recursos do fundo eleitoral e fundo partidário e também para terem tempo de televisão e rádio. Agora, isso vai fazer com que, e eu tenho uma absoluta convicção de que nós fizemos o certo, que é evitar a proliferação da quantidade de partidos que tem. Não dá para trabalhar no Congresso com mais de 20 partidos com representação no Congresso Nacional. Não dá, é impossível isso. Agora, nós estamos, nesta eleição, por exemplo, nós temos aqui não mais do que 4 ou 5 partidos que irão fazer deputado federal. Deputados federais, irão eleger deputados federais. Não mais do que isso. No Brasil, serão 8 a 9 partidos que irão eleger deputados federais. Então, isto vai reduzir drasticamente o número de partidos, já com a cláusula de desempenho de 2%. O 2% elegendo 9 deputados, elegendo deputados em 9 estados, para participar, poder continuar participando. Acessando o fundo e o tempo de televisão. Entendi. Então, isso vai reduzindo, quer dizer, se não reduzir todos esses partidos que têm mais de 30, tem muitos que não têm representação no Congresso. A próxima eleição será definitiva, para reduzir para 8 no máximo o número de partidos no Brasil. Quem não aguentar agora
provavelmente na Ainda próxima tem a eleição federação. já tá, Essa federação que veio extemporânea, apesar de ser uma emenda constitucional que prevê, que foi feita na reforma eleitoral, a emenda constitucional que diz que é proibido as coligações proporcionais, veio uma lei infraconstitucional, que é uma lei ordinária, para aprovar as federações. E o Supremo Tribunal Federal, homologou, ou seja, validou uma lei infraconstitucional que a emenda constitucional proibia. Agora vamos falar um pouquinho de novo aqui do União Brasil. Foi uma reviravolta, porque a princípio, quando se anunciou a federação com o PSL e o DEM, a expectativa era que se filiasse um outro pré-candidato ao governo, que era Amazonino Mendes. E a gente viu logo no primeiro momento se deflagrar uma guerra interna pela presidência desse União Brasil. A gente chegou a ouvir o senhor também em relação a isso, depois o senhor disse, olha, vamos tentar resolver, depois eu falo a esse respeito. E quando se resolveu... Eu não falei durante todo o processo, você sabe disso. Pois é. Nem para você, que eu tenho um respeito muito grande por você. E quando se resolveu, na verdade, o partido foi parar, não ficou com o Amazonino Mendes, que aliás, até hoje, né, então estamos a uns 9 dias do final do prazo, ele está sem partido. E como é que é esse processo? Assim, no meio político a gente sabe, havia ali uma expectativa que no grupo dele, que não fosse o senhor o presidente estadual do União Brasil. Isso foi tentar não ver o peso que o senhor tinha dentro do DEM? O que o senhor observa desse processo? Na verdade, eu recebi o Amazonino com todas as honras e com o carinho que eu sempre dedico a ele, como um político respeitado e tal, uma pessoa que eu tenho um respeito grande, mas que em junho do ano passado, quando ele me telefonou de São Paulo, dizendo que queria vir para o partido, eu disse, seja bem-vindo, governador. O senhor será bem-vindo aqui. Ok, ele não entrou no partido. Nem antes da fusão e nem depois da fusão. Ele não entrou no partido, no Democratas, e não entrou no União Brasil. Isso fez com que nós perdêssemos um tempo muito grande, e eu estava muito preocupado, porque eu expliquei ainda há pouco, a legislação mudou e é proibido hoje fazer coligações partidárias para as eleições proporcionais. Então, nós temos que montar uma nominata, uma chapa de deputados estaduais e deputados federais que seja viável. E tem poucos nomes, não tem muitos nomes. Então, o ex-governador, ele talvez não tenha atentado para isso, ou não tenha dado importância para isso, e estava talvez até tentando buscar um ativismo partidário que ele não tinha. E aí, obviamente, e apesar da história dele, que eu respeito muito, ele não se decidiu a vir para o partido. E aí nós tivemos que tomar uma decisão. Não fui só eu que tomei a decisão, fui eu e a cúpula do partido, da qual eu faço parte. Fazia do anterior, Democrata, e continuo fazendo desse. Sou membro da executiva nacional desse novo partido. E aí nós tivemos que buscar uma solução, mesmo porque nós precisamos eleger deputados federais. Nós precisamos eleger deputados estaduais, sobretudo deputados federais, que hoje, infelizmente, a lei exige isso. Nós precisamos fazer um número considerável de deputados para o partido continuar sendo importante. Nós temos ainda 3 ou 4 minutos de entrevista, eu já estou forçando uma barra aqui para aproveitar a sua presença, mas eu tenho 2 perguntas para o senhor, e uma é em relação a uma liderança política que o senhor já esteve aliado por muito tempo e hoje não está no grupo dele, e agora 2 lideranças políticas que estão no seu atual grupo, ao menos neste momento. Primeiramente, vamos falar de Arthur Vigílio, o senhor já foi aliado dele por muito tempo, e ontem ele lançou sua pré-candidatura ao Senado, fez muitas críticas ao governador Wilson Lima, ao senador Omar Aziz, mas também ao Ministério, o chefe do
do Ministério Público, do Procurador-Geral de Justiça, diz que ele é moleque de recado do governador corrupto, do senador corrupto, entre outras acusações. Como o senhor avalia esse caminho que Arthur Vigílio decidiu iniciar a candidatura dele? É do perfil dele? É do perfil dele. Você conhece o Arthur como eu conheço. Ele faz um discurso agressivo contra os adversários dele. Mas ele precisa olhar para ele também. Ele tem problemas. E ele precisa ter cuidado também quando ele fala. Quando ele agride as pessoas. Eu quero dizer para você o seguinte, quando você está no processo político, você está para bater e apanhar. O ex-prefeito Arthur, ele gosta muito de bater, ele não gosta de apanhar. Mas está apenas se iniciando o processo. E muita coisa vai acontecer ainda. Eu achei muito dura a fala dele ontem, eu ouvi a fala dele. Eu achei muito dura a fala dele contra o Procurador-Geral de Justiça e ouvi que ele também remeteu a fala dele contra ministros. E a gente sabe de quem ele quer falar, de quem ele está falando. Eu entendo que o Arthur, está sendo o Arthur. Fala muito, fala de uma forma talvez até impensada, e mais tarde ele pode se arrepender do que fala. Para deixar claro para o nosso ouvinte, uma declaração que Arthur Vigílio fez ontem, que ele não tinha medo dos amigos ministros do Procurador-Geral de Justiça, Alberto Nascimento, e no meio político se compreendeu que o ministro que tem amizade, né, que é óbvio para a gente, é o ministro Mauro Campbell do STJ, e é isso a gravidade que é avaliada da fala de Arthur Vigílio. A gente está caminhando para o final, a Thaís já está querendo aqui me pressionar. Nos expulsar. Só que eu preciso ouvir o senhor para saber aí a sua opinião, qual é a sua função nesse grupo político, porque ontem também teve aí a filiação do Sabá Reis no Avante, e o prefeito Davi Almeida fez umas falas também bem rompantes, que também é o perfil dele, que o senhor também já conhece, foi secretário agora do prefeito Davi Almeida. O senhor é um político mais experiente nesse grupo todo que tem muitos políticos jovens. Qual a sua função nessa relação que parece ameaçada, estremecida, enfim, com essas falas de Davi Almeida recentes? Não está nem ameaçada, nem estremecida. Isso são momentos, olha só, falta tanto tempo ainda para a definição das candidaturas. O que nós estamos vivendo agora é um processo de filiações partidárias para quem vai disputar as eleições nesse ano. As eleições se darão em outubro, as convenções se darão em agosto só desse ano. Portanto, as definições de candidaturas se darão somente em agosto. E a fala do Davi ontem, por mais que tenha sido uma fala, mandou recados, aquela coisa toda, eu estava lá. Eu fui para lá a convite dele. E eu ouvi, obviamente, o discurso dele, e entendi o discurso dele. Mas eu entendo que tudo isso faz parte do processo político. Uma coisa você pode estar certa. Eu, nesse momento, eu tenho sido uma espécie de algodão entre os cristais. E eu posso aqui, não vou profetizar, mas eu posso dizer que na eleição de 2022, em agosto deste ano, nas convenções partidárias, nós teremos o candidato a governador do estado, Wilson Lima, no União Brasil, e nós teremos o vice-governador do Avante, indicado pelo prefeito Davi Almeida. Muito bem, esse é o principal furo. Eu vou encerrar só para dizer, então o senhor considera que os dois separados ficam um avião de uma asa só? Pelo que eu estou entendendo, o senhor acha que o melhor politicamente para os dois e para o grupo é permanecerem juntos? Há um trabalho já que foi iniciado e que é uma espécie de... o amazoniano chamava isso de ação conjunta, lá atrás, quando o governo do Estado
junto com a prefeitura, faziam as ações em Manaus. Ou seja, o governo disponibilizava recursos para que a prefeitura pudesse fazer as ações, asfaltando ruas, fazendo, enfim, todas as ações de infraestrutura. A ação conjunta que foi preconizada lá atrás, ela está em prática hoje, já está sendo executada hoje. E essa ação conjunta administrativa que tem hoje, ela se dará também no aspecto político. Repito, nós teremos União Brasil capitaneando a chapa com o partido Avante indicando o vice-governador. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Thaís, pelo espaço.